e nós vamos fazer contato com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o CEBS, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Lúcia, nós tivemos a notícia no findar aí da semana passada do desenvolvimento aí de 2 vacinas brasileiras que estariam aí num estágio um pouco mais adiantado, né? O que a gente pode, com todos os dados que temos disponíveis no momento, como o que a gente pode prever o andamento das fases de teste clínico dessas vacinas, e é possível projetar quando que elas poderão ser incorporadas ao Plano Nacional de Imunização? Olha, a notícia é boa, mas projetar exatamente quando eu acho um pouco mais difícil. No caso, por exemplo, da Butanvac, eu acho que o Butantan ele tem uma larga experiência com essa tecnologia que ele está aplicando para a produção da Butanvac. Então, isso é uma excelente notícia e é uma ótima ideia o que está sendo realizado pelo Butantan. Tem muita chance disso dar certo. Agora, a outra vacina, ainda não estou com os dados, entendeu? Como é que está sendo o projeto de desenvolvimento dela, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente pode ficar com uma afirmativa bem objetiva, que é o fato de que isso sinaliza para esse potencial real, especialmente no caso da vacina Butanvac, entendeu? E do Brasil ter a produção própria de imunizantes, via Butantan, via Fiocruz, via essa também da USP, a Faculdade de Ribeirão Preto. Eu acho que são notícias boas. Agora, tem um contraponto a isso. O Ministério da Ciência e Tecnologia nunca foi tão desfinanciado como nesse momento que nós estamos vivendo. Então, para que a gente possa realmente alçar a esse momento, para que a gente assegure soberania e segurança sanitária ao país, que é isso que essa perspectiva nos aponta, precisamos de mais investimentos. Aliás, que é uma queda que tem sido contínua, né? Investimentos não só do Ministério, mas também na ciência e tecnologia de forma geral, desde 2014. Então, o Brasil chega justamente nessa hora, nesse momento crucial da pandemia, que é necessário desenvolver a ciência e a tecnologia, um pouco mais fragilizado do que estava há alguns anos, Lúcia. É completamente fato isso. Isso não isso é uma situação que todos nós estamos a cada dia mostrando com dados essa realidade trágica, né? Porque o Brasil tem inteligência, tem ciência, tem tecnologia para poder realmente estar muito mais à frente do que está hoje, e isso é uma destruição projetada. Quer dizer, o não financiamento da ciência, da tecnologia, da saúde. A gente está vendo a lei de diretrizes, o orçamento de 2021 sendo aprovado, com a redução de gastos nessa área da ciência e tecnologia. Da saúde é criminoso, porque é menos 40 bilhões que tinha sido aportado no orçamento de emergência para enfrentar a pandemia em 2020, que coisa que continua até numa escalada muito superior à que nós estávamos em 2020. Então, esse diferencial, ele se torna mais grave ainda, porque o Brasil está no momento de atravessar uma situação crítica, calamitosa mesmo, com reduções drásticas no financiamento de áreas estratégicas, como é o caso da saúde, como é o caso da ciência e tecnologia, e educação, enfim, todas as áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. E nesse caso é um momento também da gente repensar o que foi feito, Lúcia, porque hoje o Brasil produz aproximadamente 5% do total de insumos de todas as vacinas que são feitas aqui, sendo que na década de 80 esse índice chegou a 50% a 55%. Repensar esse sistema também diz respeito à própria soberania nacional, a capacidade que o país tem de reagir num momento como esse, por exemplo, da pandemia de Covid-19. Com certeza, isso é fato, né? O Brasil, com esse potencial que tem, são raríssimos, são 10 países do mundo que têm condições de produzir vacina. Um deles é o Brasil. Nós estávamos numa rota, porque são iniciativas locais, iniciativas também no contexto da geopolítica global. O Brasil estava numa rota de incentivar instituições, arranjos multilaterais que pudessem realmente dar cada vez
mais um maior protagonismo do Brasil. Um desses arranjos multilaterais era exatamente o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que hoje, simplesmente no contexto da pandemia da Covid-19, são os países que têm 80% da produção de vacinas. Quer dizer, então, isso mostra, e o Brasil poderia estar nesse conjunto de países que estariam apontando saídas para a humanidade, né? Esse projeto, que na verdade é uma grande encruzilhada global, não é apenas do Brasil, né? Mas o Brasil com certeza estaria com protagonismo muito mais consistente e com meios e ciência, tecnologia para estar, como nós dizemos o tempo inteiro, um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento do país é exatamente o que nós chamamos do complexo econômico industrial da saúde, que além de oferecer empregos de altíssima qualidade, também assegura essa soberania e segurança sanitária do país, que só pode ser atingida com investimentos. Não há milagre. Por exemplo, os Estados Unidos investiu muito dinheiro para a vacina que está hoje circulando lá da Pfizer-BioNTech, da Johnson & Johnson. Quer dizer, isso o Estado americano, não são as empresas privadas. Quer dizer, então, sem esse investimento do Estado brasileiro, não há como a gente fazer e desenvolver o potencial que nós temos, que já foi, como você disse, há tempos atrás de 50% e que hoje está reduzido a essa marca que revela todo o desmonte que está sendo feito do nosso país, que está produzindo esse colapso que nós estamos vivendo hoje, colapso da saúde, colapso das internações, do esgotamento dos profissionais de saúde, colapso econômico, social, quer dizer, coisa que nós não podemos mais admitir. Eu acho que o Brasil tem que realmente organizar uma atitude muito consistente para enfrentar esse extermínio, né? Nós estamos vivendo uma prática de extermínio em larga escala no país. É a produção da morte em escala industrial. E nessa promoção da morte, né, a gente fica feliz quando tem notícias de vacinas, né, sendo produzidas aqui, de também pessoas sendo vacinadas. Nós vibramos, né, inclusive quando sabemos de pessoas queridas que receberam a vacina, mas infelizmente a vacinação vai num ritmo muito lento e até ela ter um efeito sobre a pandemia vai demorar. E essa pandemia hoje, Lúcia, nós temos aqui um novo recorde ontem na média móvel de óbitos decorrentes da Covid-19, com 1.665 mortes registradas no período de 24 horas e a média móvel chegando a 2.598 óbitos. Nesse momento, que está sendo feito pelos governos, de uma forma geral, é suficiente para deter, para reverter esse colapso do sistema de saúde brasileiro? Olha, definitivamente não, porque apesar o SEBS integra a Frente pela Vida, que é um conjunto de entidades da saúde coletiva brasileira, o Conselho Nacional de Saúde, a gente vem mantendo conversas com a Frente Nacional o Fórum Nacional de Governadores. Tivemos uma reunião dia 12 de março com o governador Wellington Dias, e esses governadores, que são em torno de 20, tem alguns que não estão nesse Fórum Nacional, estão propondo medidas preventivas radicais, rigorosas, como o lockdown nacional, mas a ausência de uma coordenação nacional, ela está realmente dificultando muito a adoção dessa medida, porque, como você muito bem colocou, nós não temos vacina nesse momento na quantidade necessária e para a gente atingir com a velocidade necessária a imunidade coletiva da população brasileira. Então, estratégias combinadas precisam ser adotadas nesse momento. E uma estratégia que está para lá de comprovada no mundo inteiro e no Brasil também, porque municípios que a adotaram tiveram resultados impactantes, como é o caso do município de Araraquara, do Edinho Silva, prefeito do PT de São Paulo, que realmente é uma expressão de sucesso de como o lockdown interfere na redução de casos, na redução de internações, e Araraquara, 2 dias atrás, mostrou que não tinha um único óbito naquela cidade. Agora, o que está ocorrendo no Brasil hoje? Nós temos uma comunicação do governo federal que continua uma comunicação para disseminar e espalhar não só o
vírus, mas espalhar confusão na sociedade brasileira, quando, na verdade, seria um momento de termos uma comunicação, que até fazendo um parênteses, é a primeira vez que nós enfrentamos uma situação pandêmica dessa gravidade, ou uma situação de crise sanitária com essas proporções, que você não tem nenhuma comunicação oficial do governo federal. Todas as campanhas de imunização, todos os momentos que o Brasil se viu diante de crises parecidas, sendo que essa é muito mais grave, houve uma comunicação para informar a população, para dizer o que precisa ser feito. Então não é uma responsabilidade da população. Eu acho que a população hoje ela está sendo vítima de uma comunicação que não contribui para unir o país, e que nós precisamos hoje é dessa união nacional, primeiro, para essa medida preventiva extremamente necessária, que o Brasil, como você mostrou nesses dados, ele está numa escalada de casos. Essa média móvel de casos, que está acima de 2.500, se eu não me engano, o número que você nos mostrou, mas 598. Acreditamos que 598, nós estamos, imaginamos que nós já devemos estar com mais de 3 mil, quer dizer, já estamos com uma média móvel de 70 mil casos diários. Imagina o que isso significa em termos de espalhamento da doença no Brasil. E estamos todos os dias com alertas de profissionais de saúde, do SUS, até da rede privada, mostrando o colapso hoje do sistema de saúde, já em alguns lugares, como é o caso do Rio Grande do Sul, com colapso do sistema funerário, dobrando o número de registros de óbitos diários. Quer dizer, só não tem esse alerta quem não quer. Quer dizer, então o Brasil está diante dessa maior calamidade da nossa história, e nós ainda não tomamos, porque o governo federal ele sabota diariamente todas as medidas que precisam ser coordenadas para dar certo. É necessário que haja, por exemplo, você vê nas grandes cidades brasileiras transportes coletivos lotados. É hora de você ter um conjunto de medidas simultâneas adotadas. Além do lockdown, você precisa também aprovar o auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia. Você precisa aprovar medidas de apoio a pequenas e médias empresas, para que elas possam ter a tranquilidade de atravessar esse momento crítico com segurança. Quer dizer, o Brasil ele precisa nesse momento trabalhar para todos nós. Quer dizer, então são medidas que dizem respeito à saúde, e nela é muito grave, porque outra informação que é importante também trazer a visibilidade é que desde janeiro, fevereiro e março, os repasses para estados e municípios da saúde, do Ministério da Saúde, devido a estados e municípios, não estão sendo feitos, o que é muito grave. Quer dizer, os estados e municípios com as redes colapsadas, tendo que prestar esse atendimento, porque não há uma comunicação que ajude as pessoas a compreender, primeiro, a necessidade de ficar em casa, e medidas robustas de proteção social que assegurem que essas medidas de lockdown possam ser praticadas. Quer dizer, então, é uma descoordenação em tudo. A pandemia no Brasil está fora de controle, não há medidas de governo para assegurar isso, seja sanitárias e seja de proteção social, que são viáveis, totalmente viáveis. É isso que o mundo inteiro está fazendo e que nós não conseguimos, porque há um projeto ultra neoliberal em curso que está fracassado e mostrando que não dá conta dos desafios mínimos que as sociedades humanas têm para realmente garantir a sua vida, o seu bem-estar. Quer dizer, é uma situação tão crítica, mas que talvez seja um momento importante de reflexão. Quer dizer, como é que nós vamos apostar em outras formas de estar no mundo, né? Onde você possa ter como uma questão estratégica a questão ambiental. Nós sabemos que pandemias tal como essa que nós estamos vivendo e que iremos conviver por um longo tempo são frutos de um desequilíbrio de ecossistemas. Quer dizer, então é um momento para a gente rever também questões com relação
relação a novas formas da gente organizar, essa questão de outras possibilidades. E, com relação à pandemia, atitudes para ontem, que a gente o tempo inteiro vem colocando, apresentando plano de enfrentamento da Covid, apresentando propostas objetivas, nada é teoria, nós sabemos fazer, o Brasil tem possibilidade de fazer isso, a gente vem colocando isso há um tempão, mas o que nós estamos vendo hoje? Desfinanciamento ainda mais radical do SUS, desfinanciamento da ciência e da tecnologia e a ausência completa de coordenação por parte de quem tem a responsabilidade por fazê-lo, que é o governo federal. E quando a gente se debruça sobre os dados, né, Lúcia, tem algumas coisas que sim que são assustadoras. Por exemplo, o fato do Brasil, nesse recorde de média móvel, num espaço de 14 dias, de 2 semanas, a alta foi de 40%. Uma alta de 40% sobre um patamar já altíssimo que o Brasil apresentava, porque em nenhum momento da pandemia na prática o Brasil chegou a um chamado platô mais baixo ou num nível aceitável. E mesmo assim foi flexibilizando medidas de distanciamento social, com o discurso do governo, inclusive contrário sempre ao lockdown. Quer dizer, é um contexto muito ruim, e quando a gente olha para trás, né, para 2 semanas, é realmente assustador essa alta, Lúcia. É realmente assustador, porque tem outros componentes também. Por exemplo, nesse último boletim da Fundação Oswaldo Cruz, a gente viu também o aumento expressivo de casos e óbitos entre a população mais jovem, de 35 a 49 anos, de 30 a 39, de 35 a 49 e de 50 a 59. Algo que não estava ocorrendo no primeiro momento e que com certeza pode, por exemplo, estar associado à nova cepa. Pode, mas pode também, e é muito provável que esteja associada a essas aglomerações, porque se passou uma falsa sensação de que nós estamos bem, então são festas, quer dizer, tudo isso eu acho que a gente tem que imputar a responsabilidade ao governo federal, que devia estar orientando, devia estar esclarecendo, devia estar informando. Isso a informação e a comunicação é um direito do cidadão, da cidadania. Quer dizer, e mesmo os grandes meios de comunicação não estão fazendo uma informação de qualidade. Então é muito grave, né, isso que está acontecendo, que contribuiu para esse descontrole total da pandemia. Há um esforço enorme dos governadores da Frente Nacional de Governadores. Nós estamos nos associando a esse esforço porque achamos que essa união entre governadores, prefeitos, que estão também muito atentos, porque é com eles que a situação está explodindo, digamos assim, e essa situação também, que é muito grave, eu tive ontem, de carro, tive que passar pelo centro do Rio de Janeiro, a quantidade de moradores de rua é uma coisa que deve ter triplicado. O Brasil voltou ao mapa da fome, nós estamos com a questão da fome, de população de rua, quer dizer, as medidas que precisam ser, por exemplo, adotadas por um gabinete de crise, o nome que tenha, de salvação nacional, que possa reunir os governos estaduais, reunir técnicos que possam organizar para ontem essas medidas que o Brasil precisa para diminuir a escalada do número de casos, esse aumento da média móvel, esse aumento do número de casos diários. Quer dizer, então, tudo isso pode ser feito e a gente tem como fazer. Agora, o preço que nós estamos pagando está sendo realmente altíssimo. Quer dizer, como é que a gente pode ainda organizar esse gabinete de crise para que a gente tenha um planejamento na medida, com a agilidade que é preciso? E isso já está passando do tempo e a situação só se agravando. E quando a gente vê alguns dados ainda, né, porque muita gente circula, né, muito em grupo de WhatsApp, as pessoas falam, mas não sei se tem tanta gente morrendo de Covid assim e tal, não sei o quê. E aí, Lúcia, a gente chega e vai ver os dados, por exemplo, do boletim Infogripe, né, que foram divulgados aqui, dados divulgados no final de semana. Em 2020, o total de óbitos já registrado no sistema de vigilância epidemiológica da gripe, né, de síndrome respiratória
síndrome respiratória aguda grave, independentemente dos sintomas, atingiu a marca de 379.619 óbitos. E segundo o coordenador Marcelo Gomes, ele diz que, levando em conta o atraso do registro de óbitos no sistema, provavelmente já ultrapassamos a marca de 400 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave. E para as pessoas terem uma dimensão do que significa esse número, em 2019, o total de mortos pela síndrome foi 4.939 pessoas. Então, seguramente a gente vai atingir no primeiro semestre um número 100 vezes maior do que o que ocorreu em 2019. A gente ainda tem isso, né, Lúcia? É um problema de subnotificação. Na verdade, o número de mortes decorrentes da Covid-19 é maior do que os registros oficiais. É muito maior e, na verdade, para quem não está convencido, hoje nós não temos nem como sustentar esse não convencimento, porque os hospitais literalmente estão colapsados. Hoje nós estamos à beira de um apagão de profissionais de saúde nessa linha de frente dos hospitais colapsados e com esses profissionais esgotados. Então, esse discurso ele não tem a menor rebatimento na realidade. A realidade não é essa, a realidade é crítica e todos nós estamos vendo esse colapso que está mostrando o quão crítica essa realidade é. Então, mas o que está ocorrendo é essa situação que todo mundo fica um pouco leniente, todo mundo não. Quem poderia tomar medidas, por exemplo, o Congresso Nacional, acelerar esse processo, porque não há solução com esse presidente da República. Quer dizer, no momento que a gente está vivendo, o que acontece? Você vê em lugares, por exemplo, uma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, uma médica resolveu passar nebulização de cloroquina. 3 pacientes já morreram. O presidente da República liga para essa médica para parabenizar por o uso inadequado, que não tem comprovação nenhuma, por uma coisa que provocou e está sendo avaliado, está sendo investigado, essas mortes lá no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, essa coisa de estimular o uso até agora, isso é que é uma coisa de pasmar, até agora incentivar o uso do kit Covid. Esse kit Covid de cloroquina, ivermectina e outras 2, 3 substâncias, azitromicina, anita, enfim, esse kit, ele não tem comprovação científica, todos já sabemos disso, inclusive o próprio Conselho Federal de Medicina, que lá atrás apoiou deliberadamente isso, veio a público há 2, 3 dias atrás dizendo que nunca recomendou, o que não é verdadeiro. Quer dizer, então você fica com uma desorientação de que o médico pode receitar, eu sou médica também, que pode receitar essa substância, não pode, o médico, como muito bem disse o presidente da Associação Médica Brasileira, o médico não está aí para poder receitar qualquer coisa, ele também tem que se basear na ciência para poder fazer a sua orientação para que a população tenha segurança. Não é possível você deixar o Deus dará, entendeu? Quando já se tem informações científicas organizadas mundialmente mostrando que não há efeito nenhum, mas isso continua hoje, no dia 29 de março de 2021, continua se praticando isso. Quer dizer, então é uma situação que a gente precisa realmente, talvez, implementar outras medidas. Os Estados Unidos só começou a vacinar e começou a reduzir aqueles números que eram os piores do mundo quando mudou de presidente. Quer dizer, nesse momento, não adianta mudança de ministro, não adianta essas alternativas, porque elas não estão dando certo. Ou se faz, ao largo desse presidente, esse comitê de crise, que possa realmente organizar com autonomia, com legitimidade, com condições, esse plano, porque ainda dá tempo. A gente pode diminuir essas mortes, tem que fazer um lockdown sério, tem que aprovar medidas robustas de proteção social de R$600 até o final da pandemia e para a economia que está sendo afetada. Quer dizer,
fazer um orçamento adequado, que está agora no Congresso Nacional. Agora não adianta ficar de blá blá blá. Quer dizer, eu acho que é importante o SUS, acho que é importante a gente organizar esse enfrentamento, e a prática disso não se reflete no orçamento que está sendo aprovado no Congresso Nacional. Isso é um dado muito real, muito efetivo. Então, e agrava a situação, porque deixa as pessoas desnorteadas quando a gente precisaria fazer o exemplo de Araraquara. Quer dizer, fazer esse lockdown terá um impacto gigantesco. Importante também ressaltar que muitos governadores já estão com essa compreensão. Isso é algo, é uma luz, entendeu? Que está ocorrendo, essa responsabilidade da maioria dos governadores, agora que sofrem lá no dia a dia uma resistência de uma minoria, e eu acho hoje que isso é uma minoria. As pessoas querem vacinar, se tiverem condições, ficarão em lockdown. Quer dizer, a gente é que precisa, enquanto país, enquanto nação, oferecer essas condições, porque essa falsa dicotomia entre saúde e economia já está provado no mundo inteiro que ela não é real. Quer dizer, quanto mais a gente deixar postergar essa situação de escalada dos casos no Brasil, pior será para a economia brasileira. Se a gente tomar uma atitude pontual, rígida, como nós estamos colocando, um lockdown de 21 dias, nós teremos um impacto decisivo para proteger vidas e saúdes, e uma repercussão muito mais positiva do que essa situação de manter esse caos, esse descontrole da pandemia, que também transborda para todas as outras atividades da sociedade brasileira. E Lúcia, você citou o Conselho Federal de Medicina. Eu queria saber de você como você avalia o papel desse conselho, que é a principal entidade médica do país. Inclusive, entre as suas funções está justamente a questão da fiscalização do exercício da atividade profissional de médico. Como que você viu o papel dela durante essa pandemia, já que, avalizando inclusive, o uso da cloroquina, mesmo depois de evidências científicas em contrário, a gente sabe que tem pessoas que morreram, inclusive, por conta do uso do chamado kit Covid, que envolve também outros medicamentos, mas também tem pessoas, a gente escuta relatos de profissionais da saúde dizendo, olha, o paciente chegou aqui, ele estava tomando o kit Covid, achando que estava tudo bem e tal, não sei o que, adquiriu a doença e acabou também morrendo às vezes, ou então ficando doente, ocupando ali uma UTI durante muito tempo. Como é que você vê o papel do Conselho Federal de Medicina nessa pandemia, Lúcia? Olha, no mínimo, eu diria uma irresponsabilidade que ficará marcada por essa gestão do Conselho Federal de Medicina. Os profissionais médicos, eles têm uma enorme responsabilidade nesse momento, e vou dizer também o seguinte, esse conselho não representa, eu acho que nesse momento, há muitos médicos fazendo isso, a gente também não pode tapar o sol com a peneira, e é de uma irresponsabilidade gigantesca, mas há também muitos profissionais e médicos na linha de frente que estão fazendo o seu papel. Agora, o Conselho Federal de Medicina está contribuindo para esse descontrole da pandemia no Brasil, com esse tipo de propostas que não servem para nada. Não servem para nada, já está comprovado cientificamente, não tem nenhum impacto na doença, como a gente está vendo, a pandemia está sob descontrole total, o governo gastou rios de dinheiro, tem estoque de 18 anos de cloroquina, quer dizer, quando poderia ter investido em toda uma negociação global para que a gente tivesse mais vacinas nesse momento, que a gente pudesse ter uma situação mais confortável e que, na verdade, corresponderia àquilo que o Brasil pode fazer. Mas não, apostaram na sabotagem. Todas as medidas feitas, e o Conselho Federal de Medicina, com esse tipo de atitude, sabota a vida e a saúde e coloca em risco a vida da população brasileira. É muito irresponsável a ação do Conselho Federal de Medicina nesse momento. Certo, Lúcia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado. Mas haveremos de superar esse momento com toda a capacidade que o Brasil tem. O colapso é deles, não é nosso. O Brasil está hoje em colapso mesmo, porque eles nos conduziram a isso, mas haveremos de encontrar a força que o Brasil tem para superar esse momento. Sem dúvida. Nós conversamos aqui com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, CEBS, Lúcia Souto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.